A novela sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro devido à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul ganhou mais um importante capítulo nessa terça-feira. Isso porque Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, decidiu sair da toca. Decidiu, enfim, aparecer em meio a tantos pedidos de paralisação do Brasileirão. Afinal, neste momento, 15 dos 20 clubes da Série A já se manifestaram favoráveis a uma paralisação imediata do Campeonato Brasileiro. Ou seja, somente 5 clubes não concordaram. Recapitulando muito rapidamente, no sábado eu trouxe aqui a informação de que a CBF enviou um ofício a todos os times da Série A perguntando as opiniões, querendo saber formalmente o que eles acham. Se tem que parar ou não tem que parar. Diante disso, os 11 clubes que pertencem à Liga Forte União, o movimento do Internacional, já enviaram à CBF um documento assinado por todos os presidentes pedindo e concordando com a paralisação imediata do campeonato, ou seja, já a partir de agora. Além disso, outros 4 clubes do outro lado da Libra também pediram. Então, neste momento, nós temos 15 dos 20 clubes da Série A. E a decisão, obviamente, diante desse contexto e diante da manifestação que a CBF fez em querer ouvir os clubes, é óbvia, concorda comigo? Afinal, se 15 dos 20 clubes topam a paralisação imediata, não tem nem o que discutir. É a ampla maioria. Tem que parar, correto? Bom, as coisas não são bem assim. Isso porque o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, disse nessa entrevista o seguinte, que ele vai respeitar a decisão da maioria. Que embora a CBF tenha este poder realmente de paralisar o campeonato, eles querem tomar uma decisão democrática e não monocrática. Ou seja, a CBF não quer sujar as mãos. Então disse que sim, vai respeitar a decisão da maioria. Como neste momento nós temos 15 dos 20 clubes da Série A querendo a paralisação, parece óbvio de que vai parar. Mas tem um porém. Embora o Edinaldo afirme que sim, a CBF vai respeitar a decisão da maioria dos clubes, ele disse que vai apresentar um outro lado para os clubes antes de tomar a decisão. Tentar mostrar o lado ruim de uma paralisação. Ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol, que deveria, já que não está ajudando os clubes do Rio Grande do Sul, no mínimo ser isenta nesta situação, respeitar em sua totalidade a decisão, opinião da maioria dos clubes, mesmo diante destas opiniões da maioria pela paralisação, mesmo assim vai lutar mais um pouco. Ou seja, a CBF tem lado. A CBF não quer assumir a bronca. A CBF não quer a paralisação. O Edinaldo Rodrigues disse então que vai mostrar para os clubes, vai conversar com os clubes e mostrar o lado ruim de uma paralisação. Segundo ele vai falar sobre o calendário, que é muito difícil de remanejar, um calendário muito apertado, e também vai falar sobre os trabalhadores de fora do futebol que dependem das partidas para tirar o seu ganha-pão. Ele citou, por exemplo, o caso do Maracanã. Ele disse que, em casos de jogos grandes do Flamengo, o Maracanã acaba gerando renda indiretamente, diretamente, para em torno de 1.200 trabalhadores, aqueles que fazem lanches, vendem bebidas, enfim, diversos trabalhadores. E que com uma paralisação, estes trabalhadores ficarão sem essa renda, o que é uma enorme hipocrisia por parte do presidente da CBF, porque nós não estamos falando, torcedor e torcedora do Inter, de uma paralisação de 3 meses do Campeonato Brasileiro, que sim, bagunçaria completamente o calendário e também afetaria diretamente esses trabalhadores. O que os times gaúchos estão pedindo são 3 jogos. 3 jogos. Nós não estamos falando nem de um mês. 3 partidas, somente isso, justamente para as equipes do Rio Grande do Sul não ficarem com trocentos, esse é o palavreado, né? Trocentos jogos atrasados para ter que recuperar depois, talvez numa Copa América. São 3 jogos, não 3 meses. Aí o Edinaldo vir querer trazer esse lado humanitário justamente nesse momento, meio que dando a entender que esses trabalhadores vão passar fome caso realmente o campeonato pare por 3 partidas, é de uma hipocrisia
enorme. Isso daí não cola. Infelizmente, a Confederação Brasileira de Futebol, que, se tivesse que ter um lado neste momento, deveria ser o lado dos times do Sul, que afinal estão enfrentando a maior calamidade da história do estado, o Rio Grande do Sul está enfrentando a sua maior tragédia, neste momento realmente tomou lado. Mas o outro, de não topar 100% as decisões dos clubes brasileiros, ou da maioria dos clubes brasileiros, e além de não topar, não aceitar imediatamente, tentar dissuadir, tentar convencer estes clubes a mudarem de opinião. Um jogo sujo, baixo, rasteiro por parte da Confederação Brasileira de Futebol. E ele ainda alfinetou o Ministério dos Esportes, porque lembrando, esta movimentação ganhou mais força após, na sexta-feira, o Ministério dos Esportes, ou seja, o governo brasileiro, afirmar ser favorável à paralisação e inclusive enviar este ofício à CBF, ou seja, o governo do Brasil pressionou a CBF pela paralisação. E diante disso, a Confederação acabou então se sentindo obrigada a sair da sua zona de conforto e intimar os clubes, como informei no sábado por aqui. Ele disse basicamente o seguinte, que o Ministério dos Esportes não tem que se meter nisso. Ele não disse nessas palavras, mas foi isso que ele deu a entender. Que o Ministério dos Esportes deveria ajudar financeiramente a CBF. Ou seja, que a CBF precisa também de dinheiro governamental neste momento. É uma cara de pau, é uma sem vergonhice uma fala dessas, é inacreditável, torcedor colorado. Eu tô rindo de desespero, de nervoso mesmo, para não falar tudo o que eu penso em relação a essa situação. Mas enfim, esta é a manifestação oficial por parte da CBF, por parte de seu presidente, em entrevista ao site Globo Esporte. Inacreditável, de uma falta de humanidade ímpar. E falando em hipocrisia, eu também quero encerrar falando da hipocrisia de 3 clubes. Particularmente 3 clubes. Como tu deve lembrar, eu também trouxe aqui no canal, embora o ritmo dos vídeos esteja menor, afinal, não tem muito clima para futebol neste momento, e tu sabe que sempre tem muita informação por aqui, mas realmente as coisas não estão como a gente gostaria. Mas enfim, eu trouxe a informação por aqui que 3 clubes, 3 gigantes da Série A, ofereceram solidariedade ao Rio Grande do Sul, oferecendo os seus centros de treinamento e também os seus estádios para que as equipes gaúchas possam treinar e também atuar. Eles inclusive emitiram uma nota conjunta. Eu tô falando de Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Na nota eles falavam sobre solidariedade e que diante dessa situação que eles se sentiam solidários, eles estavam oferecendo os seus espaços para as equipes do Rio Grande do Sul poderem continuar trabalhando, treinar e atuar. Pois bem, estas mesmas 3 equipes, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, tão solidárias, assinaram um documento contra a paralisação. Ou seja, a solidariedade deles não passa de uma hipocrisia. Na verdade, não é uma solidariedade realmente preocupada com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e com os times do Rio Grande do Sul. É uma forma de, a gente está oferecendo, vocês sigam treinando, sigam jogando e a vida que segue, o campeonato segue. Uma hipocrisia de alguns dos maiores times do futebol brasileiro, de times grandes do eixo Rio-São Paulo. Na hora que o sapato apertou pra cá, na hora que, infelizmente, o Rio Grande do Sul tá passando por tudo isso, eles estão sendo contrários à paralisação de maneira oficial. E eu também quero citar mais uma hipocrisia, ainda em relação ao Palmeiras, que é uma equipe que eu simpatizo, tá? Mas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, mandou um avião cheio de mantimentos pro Rio Grande do Sul no sábado. Show de bola. No domingo, mandou um de seus dirigentes ir pro microfone e dizer que é contrário à paralisação do futebol brasileiro. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Infelizmente, é o ambiente da hipocrisia de um mercado bilionário como é o mercado do futebol brasileiro e do futebol no geral. Equipes hipócritas com muito dinheiro,
mas infelizmente com nada de bom senso para dizer o mínimo. Enfim, torcedor colorado, essas são as informações desse vídeo. Eu quero que tu comente aqui embaixo como tu tá vendo essa situação toda. O que tu achou dessa manifestação? Tanto por parte dos clubes que votaram a favor da paralisação, quanto dos clubes que votaram contra e principalmente diante dessa entrevista do presidente da CBF. Eu quero ler a tua opinião, eu quero saber o que tu pensa, obviamente, de forma respeitosa, como sempre por aqui. E se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado, não conheceu o canal, prazer, eu sou Lennon Haas, jornalista independente, colorado, e tu sempre vai ter as principais notícias, tudo que tu precisa saber sobre o nosso time do coração aqui no canal. Então, por favor, clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde nada. Eu espero que tu esteja bem, que a tua família esteja bem, sigam se cuidando. Até a próxima. Saudações coloradas e tchau, tchau.